Se tu tá no momento de fazer a cozinha nova da tua casa, vem comigo nesse vídeo, fica aqui comigo até o final, porque eu vou pensar junto contigo todos os detalhes que tu precisa levar em consideração pra não errar na tua cozinha. Então já pega papel e caneta, porque vai ter sim bastante coisa pra tu anotar e já vem comigo. Bom, então antes de mais nada, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui a gente fala sobre arquitetura, interiores, então se tu já curte esse tipo de conteúdo, já curte esse vídeo, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho, aquelas coisas todas. Então vamos começar falando quais são os aspectos que a gente precisa levar em consideração quando a gente fala de uma cozinha, quando a gente fala do aspecto funcionalidade em todos os ambientes que a gente vai fazer o planejamento da nossa casa. Esse é um quesito muito importante de a gente levar em consideração. Mas a cozinha, sem dúvidas, é o ambiente que mais precisa ser pensado assim em todos os detalhes para que ela realmente seja funcional. Ela realmente tem muitos detalhes, né? Muitas coisinhas de tamanhos diferentes, enfim, que a gente precisa levar em consideração. Então fica comigo nesse vídeo porque eu vou te mostrar 5 grupos de definições que tu precisa fazer. Então, o primeiro grande grupo que tu precisa fazer de definições da tua cozinha é o grupo de eletrodomésticos. Por que ele é o primeiro grupo? Porque eletrodomésticos, eles são comprados prontos, a gente não consegue modificar, não consegue fazer eletrodomésticos sob medida, né? Então é muito importante a gente fazer a escolha de quais são os eletros que a gente vai querer ter, escolher o modelo. Então, por exemplo, assim, eu quero botar uma geladeira na minha cozinha. Pois muito bem, qual que é o modelo de geladeira? A gente tem uma geladeira simples, a gente tem geladeiras mais baixas, mais altas, a gente tem geladeira com freezer em cima, com freezer embaixo, a gente tem as geladeiras que tem 2 portas, a gente tem as geladeiras de modelo French Door. Então são muitos modelos diferentes que a gente tem e cada uma tem um tamanho diferente. Então, como elas são compradas prontas, a gente não pode simplesmente não levar em consideração o tamanho que esses eletros têm, e não só o tamanho deles, mas também as folgas que cada fabricante pede para inserir o seu produto. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir os eletrodomésticos. Então, tu vai definir geladeira, fogão ou cooktop, tu vai definir forno, micro-ondas, todas as coisas que tu vai colocar ali, uma porque os tamanhos são prontos, né, tu vai comprar esses elementos prontos, e outra porque são os elementos maiores, né, então, por exemplo, a geladeira é o maior elemento que tu vai ter na tua cozinha. Máquina de lavar louça é uma coisa que tu vai ter que definir também. Vou olhar minha colinha aqui. Gente, não quero esquecer de nada, vou olhar aqui, mas pega aí a listinha e vai dando checklist ali nas coisas, tá? Então vamos lá. Geladeira, você tem que definir o modelo. Cooktop, se vai ser cooktop de indução, cooktop a gás, ou se vai ser um fogão mesmo, tá? Precisa definir, então, se tu vai ter um forno, se tu vai ter um micro-ondas, se for um micro-ondas de embutido, também precisa fazer essa definição. Tu precisa definir se tu vai ter também uma lava-louças e qual o tamanho que ela vai ter. Então a gente tem lava-louças, né, de 6, 8, 12, 14 serviços, então a gente tem vários modelinhos diferentes. Então a primeira coisa que tu precisa fazer é definir esses elementos. Coifa, gente, não esquece da coifa ou depurador, tá? Bom, segundo grupo, então, que tu vai ter que fazer de definições, são os eletroportáteis. O que são os eletroportáteis? São esses eletrodomésticos que a gente leva de um lugar pro outro. Então vai ser o liquidificador, a batedeira, a air fryer, que, gente, a air fryer não dá pra esquecer, porque ela ocupa um espaço enorme, ela precisa estar guardada em algum lugar, ou sempre à mão, enfim, precisa ter uma tomada específica pra ela também, né? Cafeteira, então essas coisas, esses eletrinhos, assim, é o que a gente chama de eletroportáteis. Então tu precisa definir todos os eletroportáteis que tu vai querer ter na tua cozinha, uma para que as prateleiras, os nichos onde tu vai guardar esses elementos, para que eles comportem, né, guardar esses eletroportáteis, e outra para que tu também pense para que eles fiquem à mão, né? Então, por exemplo, se tu é uma pessoa que usa air fryer todos os dias, né, de meio-dia e de noite, não deixa air fryer num lugar que não fique acessível. Então tu já precisa levar isso em consideração na hora de fazer o teu projeto. Terceiro grupo de definições que tu precisa fazer é o grupo de armazenamento. E aí o armazenamento a gente vai dividir em 3 partes. Então, a primeira parte do armazenamento vai ser a de alimentos, né? Então, o que tu vai querer guardar de estoque de alimentos em casa. Depois, a gente vai ter o segundo grupo, que vai ser a parte de utensílios de cozinha. Então, panela, essas coisas bem de cozinhar mesmo. E a gente vai ter a parte de louçaria, né? Então, vai ser pratos, vai ser os copos, as taças, aquilo que tu vai usar realmente para servir a mesa. É sim importante que tu pense quanto tu vai querer ter, né, de cada uma dessas coisas,
para que tu consiga dimensionar, principalmente a parte de armários, de uma forma que fique adequado para o teu uso, né? Então não adianta tu fazer espaço demais, por exemplo, para utensílios e não considerar se tu tem muita coisa de louçaria, né? Também é importante considerar quais que são as alturas, né, desses elementos de louçaria principalmente, porque às vezes a gente precisa fazer algumas prateleiras mais baixas, outras bem altas para guardar itens maiores. Então entender quais que são cada um desses grupos faz com que tu consiga dimensionar a parte de armários, de marcenaria de forma correta e que tu consiga também fazer um posicionamento que favoreça o teu uso no dia a dia, principalmente quando a gente fala da parte utensílios. Depois a gente vai ter o nosso quarto grupo de definição, que é a definição dos metais. O que é isso? Qual o modelo de cuba que tu quer ter? Tu vai querer ter uma calha úmida, por exemplo? Ela é um escorredor de louça embutido, que inclusive pode ser usado também como champanheiro, então tu pode tirar os acessórios de cima, encher de gelo, eventualmente se tu tiver uma cuba numa ilha. Então tu precisa definir a tua cuba, tu precisa definir se tu vai querer ter uma calha úmida, tu precisa definir torneira, dispenser de sabão, né? Ou quando a gente deixa o sabãozinho ali pra apertar em cima da pia, pra tu não precisar deixar o detergente, né, solto em cima da pia. Então, essas são as definições de metais, né? Tu vai querer uma torneira convencional, tu vai querer uma torneira gourmet, que é mais alta, que vai ter 2 braços, tu vai querer ter uma torneira com filtro, né? Então são vários elementos diferentes e todos eles tu precisa levar em consideração. Um aspecto bem importante, caso tu não queira colocar uma torneira com filtro e tu precise de algum tipo de filtro de água, leva em consideração também o purificador ou o filtro que tu vai colocar, que aí pode ser algum de parede, pode ser aquele filtro que vai gelar a água também, que aí tu precisa de, além de um ponto de água, um ponto de tomada, né? Pra ele já manter a água geladinha. Então, tudo isso tem que fazer parte da tua listinha, tá? Depois, mas não menos importante, em quinto lugar, a gente precisa fazer a definição de materiais, né? Então, o que, de acordo com o teu uso, vai ser mais adequado em termos de escolha de material para tua cozinha. Então, o que tu vai escolher em termos de marcenaria, o que tu vai escolher de acabamentos para essa marcenaria. Então, tu vai trabalhar com uma melamina, tu vai trabalhar com uma laca, tu vai trabalhar com uma microtextura, tu vai trabalhar com uma lâmina de maneira natural. Então, são acabamentos diferentes que vão proporcionar uma estética diferente e o uso desses elementos, o cuidado que tu vai ter que ter também difere de um pro outro. Então, é importante tu pensar nesses elementos, assim como os complementos, por exemplo, puxadores, né? Qual que é a escolha de materiais que, junto na composição, vai trazer essa sensação harmoniosa e vai transmitir a essência que tu quer transmitir pro teu ambiente. Então, tu vai ter as bancadas para escolher, né? Também as pedras. Tu vai ter a cor dos metais, né? Então, eu vou trabalhar com metais cromados, eu vou trabalhar com metais dourados, eu vou trabalhar com rose gold, enfim, o preto. Hoje em dia a gente tem muitas opções, né? E outros complementos, né, de marcenaria. Então, por exemplo, eu vou usar um vidro transparente em alguma porta para fazer alguma coisa como se fosse uma cristaleira, para parecer mais do que tá dentro. Ou vou trabalhar com vidro reflecta, a gente tem opções de vidro reflecta diferente também. Vou trabalhar com vidro canelado, com vidro jateado, com um vidro pintado, enfim, hoje a gente tem muitas opções, né? Assim como esses complementos, então, de alumínio, né, para essas portas de vidro. Então isso também vai trazer uma composição junto para tua cozinha. E também os revestimentos, né? Então o que tu vai colocar? Gente, o piso é super importante, é uma superfície que aparece muito, então é um dos primeiros elementos que a gente precisa definir. Então pisos, tu vai ter um revestimento na parede, então não necessariamente tu precisa ter um revestimento na parede na cozinha, né? Então tu pode eventualmente sim trabalhar com a bancada de pedra e o fundo, né, o espelho, que a gente chama também de pedra, mas caso tu queira colocar um revestimento nesse espelho também fica bem interessante. Então tu precisa fazer a definição desses materiais que vai compor tanto a parte funcional quanto a parte de estética. E bom, gente, não preciso nem dizer, né, eu sou arquiteta, então o ideal é que para fazer um planejamento bem adequado, bem pensado para tua realidade e para que fique uma cozinha realmente bastante funcional, que vai comportar tudo que tu precisa e que vai realmente fazer a tua rotina fluir muito melhor, o ideal é que tu tenha assim um profissional habilitado para te ajudar a fazer um projeto, compor todo esse cenário, né, para deixar ela não só linda, mas também bastante fácil para tu usar no dia a dia. Mas enfim, fica aí as dicas, espero que tu tenha gostado, espero que tenha tomado nota de tudo, se faltou alguma coisa, volta aí e nos vemos na próxima semana pro nosso cafezinho juntos. Gente, deu um erro aqui no meu café hoje, tá transbordando, mas é isso aí. Bora, até semana que vem.